O vestido branco ainda estava pendurado no guarda-roupa da fazenda, intacto, como se a dona fosse voltar a usá-lo a qualquer momento. As rendas delicadas capturavam a luz filtrada pelas frestas da janela, e o tecido de seda francesa parecia sussurrar promessas nunca cumpridas. Mas a noiva, Maria das Dores Almeida, desapareceu na véspera do casamento e nunca mais foi vista. Era maio de 1991 em Porto Nacional, Tocantins. O cerrado estava seco, dourado pelo sol inclemente que rachava a terra vermelha da região. A fazenda Santa Clara, propriedade de Otávio Ribeiro, fervilhava com os preparativos para o que seria o casamento do ano. Trabalhadores rurais arrumavam as mesas sob as mangueiras centenárias, enquanto as mulheres da família terminavam de costurar os últimos detalhes das flores de tecido que enfeitariam a capela improvisada no terreiro. Maria das Dores tinha 23 anos e um sorriso que iluminava qualquer conversa. Filha de pequenos comerciantes da cidade, conheceu Otávio durante uma festa junina na Praça Central. Ele, fazendeiro de 41 anos, viúvo há 5, ficou encantado pela jovem de olhos castanhos e cabelos negros que dançavam soltos nos ombros. O namoro durou 2 anos, sempre sob os olhares atentos da família dela e a aprovação discreta da sociedade local, que via no enlace uma união próspera para ambos os lados. Na manhã de 17 de maio, sexta-feira, Maria acordou antes do sol nascer. Havia tanto para fazer: conferir os arranjos, experimentar o vestido uma última vez, receber as primas que chegavam de Palmas para ajudar nos preparativos. O casamento estava marcado para 5 da tarde do sábado, 18 de maio. Padre Antônio, da Igreja Matriz, viajaria especialmente para celebrar a cerimônia na fazenda. Durante o dia, Maria mostrou-se radiante, mas alguns perceberam uma sombra estranha em seu olhar. Sua prima Conceição, que chegara de manhã cedo, notou que a noiva parecia distraída, como se algo a incomodasse. Quando perguntou se estava tudo bem, Maria apenas sorriu e disse que eram nervos normais de casamento. À tarde, Otávio passou pela fazenda para acertar os últimos detalhes. Os dois conversaram a sós na varanda da casa grande, sob o olhar discreto de Dona Benedita, governanta da propriedade há mais de 15 anos. A conversa parecia tensa, mas ninguém conseguiu ouvir do que se tratava. Otávio partiu por volta das 6 da tarde, dizendo que voltaria no dia seguinte para buscar a noiva. A noite caiu quente e abafada. Maria jantou com as primas e ajudou a conferir os últimos preparativos. Por volta das 10 da noite, despediu-se de todos, beijou os pais e subiu para o quarto que ocupava na casa da fazenda. Disse que queria dormir cedo para estar radiante no grande dia. Foi a última vez que alguém a viu. Dona Benedita bateu na porta do quarto de Maria às 7 da manhã de sábado. O café estava pronto e havia muito o que fazer antes da cerimônia. Ninguém respondeu. Ela bateu novamente, mais forte desta vez, chamando pelo nome da moça. Silêncio total. Preocupada, a governanta girou a maçaneta. A porta não estava trancada. O quarto estava vazio. A cama, desfeita, como se alguém tivesse dormido ali, mas não havia sinal de Maria. Suas roupas estavam todas no lugar. O vestido de noiva permanecia no cabide e até mesmo os sapatos brancos continuavam guardados na caixa. Apenas a camisola que ela usara para dormir havia desaparecido. O alarme se espalhou pela fazenda como fogo no pasto seco. Seu pai, João Almeida, e sua mãe, Aparecida, foram chamados às pressas da cidade. Chegaram encontrando todos em pânico. Os trabalhadores da fazenda já haviam começado a procurar nos arredores, gritando o nome de Maria pelos pastos e córregos. Otávio foi avisado por volta das 9 da manhã. Chegou na fazenda com o rosto transtornado, ainda vestindo a roupa com que dormira. Imediatamente organizou grupos de busca mais amplos. Sua caminhonete Ford F1000 vermelha, conhecida em toda a região, percorreu estradas de terra, trilhas de gado e até mesmo propriedades vizinhas. Ele parecia desesperado, perguntando a todos se tinham visto Maria, oferecendo recompensas por qualquer informação. A polícia de Porto Nacional foi acionada por volta do meio-dia. O delegado Eurípides Moreira, homem experiente que conhecia bem os dramas do interior, chegou com 2 investigadores. Eles examinaram o quarto de Maria, questionaram todos os presentes e começaram a levantar hipóteses. Fuga,
sequestro, crime passional? As possibilidades eram muitas, mas as evidências, poucas. Os convidados que chegavam para o casamento foram recebidos com a notícia devastadora. O padre Antônio, que havia viajado 4 horas de estrada, benzeu-se e ofereceu orações pela segurança da jovem. As mesas preparadas sob as mangueiras permaneceram intocadas, como um banquete fantasma. Durante 3 dias, as buscas se intensificaram. Dezenas de pessoas percorreram quilômetros de cerrado, açudes, grotas e até mesmo antigos poços da região. Helicópteros da Polícia Militar sobrevoaram a área. Nada. Maria das Dores havia simplesmente desaparecido, como se a terra tocantinense a tivesse engolido. As teorias começaram a circular. Alguns sussurravam que a moça havia fugido com outro homem, talvez intimidada pela diferença de idade ou pela vida isolada que a esperava na fazenda. Outros acreditavam em sequestro, já que a família de Otávio tinha posses e inimigos. Havia ainda quem desconfiasse do próprio fazendeiro, lembrando que sua primeira esposa havia morrido em circunstâncias estranhas, um acidente de cavalo que nunca foi completamente esclarecido. As semanas se transformaram em meses. João e Aparecida Almeida envelheceram anos em pouco tempo. Todas as manhãs, Dona Aparecida subia até o quarto onde a filha havia dormido pela última vez, rezando o terço e pedindo a Nossa Senhora que trouxesse notícias. O vestido branco permaneceu no guarda-roupa, amarelando lentamente com o tempo. Otávio nunca se casou novamente. Tornou-se um homem mais fechado, dedicando-se inteiramente ao trabalho na fazenda. Quando alguém mencionava Maria, seus olhos se enchiam de lágrimas, e ele murmurava que ainda esperava que ela voltasse para casa. O Tocantins mudou muito entre 1991 e 2007. Porto Nacional cresceu, estradas foram asfaltadas, e a modernidade chegou ao cerrado com antenas de celular e internet discada. Mas na fazenda Santa Clara, o tempo parecia ter parado naquele maio de 1991. Otávio Ribeiro havia envelhecido mais rápido do que os seus anos. Aos 57, parecia um homem de 70, bebia mais do que devia, falava sozinho durante as longas tardes na varanda e mantinha o quarto de Maria exatamente como ela havia deixado. Dona Benedita, agora com mais de 70 anos, continuava cuidando da casa com a mesma dedicação, mas seus olhos carregavam um peso que não conseguia explicar. Os pais de Maria nunca desistiram. João Almeida, já aposentado da pequena loja de ferragens, dedicava suas manhãs a conversar com a polícia, procurar investigadores particulares e seguir pistas que sempre terminavam em becos sem saída. Dona Aparecida envelhera em silêncio, guardando a dor como quem guarda um segredo que queima por dentro. Em 2002, Otávio Ribeiro foi encontrado morto em sua cama, vítima de um infarto fulminante. O funeral foi um dos maiores que Porto Nacional já havia visto. Centenas de pessoas compareceram, muitas ainda lembrando do casamento que nunca aconteceu e da noiva que nunca foi encontrada. A fazenda passou para um sobrinho distante, Cláudio Ribeiro, que morava em Brasília e pouco conhecia da propriedade. Cláudio decidiu modernizar a Santa Clara, vendeu parte do gado, investiu em agricultura mecanizada e começou a reformar as instalações antigas. Entre os planos estava a demolição de alguns anexos que já não serviam para nada, antigos currais, um galpão de ferramentas abandonado e uma construção que havia servido como depósito de ração nos anos 1980. Durante esses anos de espera, Dona Benedita desenvolveu um hábito estranho. Todas as manhãs, depois de fazer o café, ela caminhava até aquele anexo abandonado e ficava parada por alguns minutos, como se estivesse rezando. Quando perguntavam o que fazia ali, ela desconversava e dizia que estava apenas verificando se não havia cobras ou ratos se escondendo no local. Os trabalhadores mais antigos da fazenda notaram esse comportamento, mas respeitavam a governanta. Ela havia sido quase uma mãe para Maria durante os meses que antecederam o casamento, e todos entendiam que a perda havia deixado marcas profundas em seu coração. Em 2006, Cláudio finalmente decidiu colocar os planos de reforma em prática. Contratou uma pequena empreiteira de Porto Nacional para demolir os anexos antigos e construir um novo galpão para as máquinas agrícolas. O trabalho começaria pelo depósito abandonado, que estava com a estrutura mais comprometida.
Dona Benedita, então com 75 anos, foi informada sobre as demolições. Naquela noite, os vizinhos a viram caminhando sozinha pelo terreno, carregando uma lanterna e conversando baixinho, como se falasse com alguém invisível. Na manhã seguinte, ela apareceu com os olhos vermelhos e pediu ao novo patrão para ser dispensada do serviço. Disse que estava velha demais e que queria passar os últimos anos na casa da filha, em Palmas. Cláudio estranhou a decisão súbita, mas respeitou o desejo da funcionária que havia servido à família por tantas décadas. Dona Benedita fez as malas rapidamente, levando apenas roupas e alguns objetos pessoais. Antes de partir, passou uma tarde inteira no quarto que havia sido de Maria, rezando em voz baixa. O trabalho de demolição começou numa segunda-feira de março de 2007. Os operários chegaram cedo, armados com marretas e equipamentos de corte. O primeiro anexo a ser derrubado seria exatamente o antigo depósito que Dona Benedita tanto visitava. Mas ainda faltavam 3 anos para que o verdadeiro segredo da Fazenda Santa Clara viesse à tona. Marco Antônio Silva tinha 28 anos e trabalhava como pedreiro há mais de uma década. Em março de 2010, foi contratado junto com seu parceiro, Valdomiro, para fazer uma reforma no novo galpão da Fazenda Santa Clara. O que deveria ser um serviço simples, trocar algumas telhas e reforçar uma parede, se transformou no dia mais marcante de sua vida. O problema começou quando eles notaram que uma parte do piso do galpão estava cedendo. A construção de 2007 havia sido feita sobre os alicerces do antigo depósito demolido, mas aparentemente a base não estava bem preparada. Havia uma depressão no concreto que acumulava água quando chovia, e rachaduras começavam a se formar. Vai ter que quebrar essa laje aqui e refazer tudo, disse Marco para Cláudio Ribeiro, que havia vindo de Brasília especialmente para acompanhar o serviço. Senão, daqui a pouco a parede toda vem abaixo. Cláudio suspirou. Mais gastos, mais atraso, mas autorizou o trabalho. Marco e Valdomiro começaram na manhã de 15 de março, uma segunda-feira de calor escaldante. Armados com marreta e talhadeira, iniciaram a quebra da laje na área mais comprometida. O concreto estava mais grosso do que esperavam. Levaram quase 2 horas para abrir o primeiro buraco significativo. Foi quando Valdomiro gritou: "Marco, vem cá! Que diabos é isso aqui embaixo?" Marco se aproximou e olhou pela abertura na laje. Havia uma cavidade embaixo, como se fosse um buraco que havia sido concretado por cima. E no fundo, algo esbranquiçado chamou sua atenção. Parecia... ossos. "Para tudo", disse Marco, sentindo um calafrio subir pela espinha. "Isso aqui não é normal." Eles alargaram a abertura com cuidado. A cada martelada, o mistério se aprofundava. Havia definitivamente ossos ali embaixo e, junto com eles, fragmentos de tecido que pareciam ser de uma roupa clara, quase branca. Marco pegou uma lanterna na caminhonete e iluminou melhor o buraco. Foi então que viram a aliança, um anel dourado, pequeno, feminino, que brilhou sob a luz da lanterna. Valdomiro, que tinha mãos menores, conseguiu alcançá-la. Quando a trouxe para a superfície, ambos ficaram em silêncio. No interior da aliança, gravadas em letras miúdas, estavam as iniciais, M.A. Marco conhecia a história de Maria das Dores. Todo mundo em Porto Nacional conhecia. Seu pai havia participado das buscas em 1991, quando Marco ainda era adolescente. Aquela aliança só podia significar uma coisa. "Valdomiro", disse ele, com a voz trêmula, "a gente precisa chamar a polícia. Agora." A notícia se espalhou como rastilho de pólvora. Em menos de 2 horas, a fazenda estava cheia de policiais, peritos, jornalistas e curiosos. O delegado atual, substituto do já falecido Eurípides Moreira, isolou a área e chamou especialistas de Palmas para fazer a perícia. Os trabalhos de exumação duraram 2 dias. Além dos ossos e da aliança, foram encontrados fragmentos de uma camisola branca de algodão, exatamente como a que Maria usava na última noite em que foi vista. Um laço de cabelo azul, que sua prima Conceição reconheceu imediatamente como sendo da jovem. E mais chocante ainda, sinais evidentes de que o corpo havia sido colocado ali deliberadamente, coberto com cal e depois concretado. A perícia confirmou. Os restos mortais eram de uma mulher jovem, com idade compatível com os 23 anos de Maria das Dores.
O exame de DNA, comparado com amostras dos pais, eliminou qualquer dúvida. Depois de 19 anos, a noiva desaparecida havia sido encontrada. Mas restava a pergunta mais terrível: quem a havia matado e escondido ali? A descoberta dos restos mortais de Maria das Dores abalou o Porto Nacional como um terremoto. Jornais de todo o país repercutiram o caso, e a pequena cidade do interior tocantinense se viu no centro de uma investigação que mexia com feridas antigas. Mas a resposta para o mistério viria de onde ninguém esperava. Dona Benedita Santos, agora com 78 anos, morava há 3 anos com a filha em Palmas. Desde a descoberta dos ossos na fazenda, não conseguia mais dormir direito. Passava as noites em claro, caminhando pela casa, murmurando orações e conversando sozinha. A filha, preocupada, chegou a levá-la ao médico, pensando que fosse o início de demência senil. Mas Dona Benedita sabia exatamente o que estava fazendo. O peso de 19 anos de silêncio havia se tornado insuportável. Todas as manhãs, quando acordava, via o rosto de Maria das Dores sorrindo para ela, como naqueles últimos dias antes do casamento que nunca aconteceu. Em 28 de março de 2010, 2 semanas após a descoberta, Dona Benedita tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Pediu à filha para levá-la até a delegacia de Porto Nacional. Queria conversar com o delegado sobre o caso de Maria das Dores. Eu sei como ela morreu, disse a velha governanta ao delegado Marcos Pereira, sentada numa cadeira de plástico na pequena sala da delegacia. E sei quem matou. O delegado, o experiente em casos complicados, ligou o gravador e pediu para ela contar tudo desde o início. Dona Benedita respirou fundo e começou a falar, com a voz trêmula mas firme. Maria não fugiu naquela noite. Ela nunca quis fugir. O que aconteceu foi muito pior do que todo mundo imaginou. Segundo o relato de Dona Benedita, na noite de 17 de maio de 1991, Maria das Dores havia descoberto algo terrível sobre Otávio Ribeiro. Durante a tarde, quando os dois conversaram sozinhos na varanda, ela o confrontou sobre a morte da primeira esposa. Maria havia encontrado cartas escondidas no escritório do fazendeiro que provavam que ele havia matado a mulher não por acidente, mas por ciúme. Ela me procurou depois que ele foi embora, contou a governanta. Estava chorando, desesperada. Disse que tinha medo de se casar com um assassino, mas também medo de cancelar o casamento. A família dela tinha investido muito dinheiro na festa, e Otávio era poderoso demais para ser contrariado. Maria havia decidido fugir durante a madrugada. O plano era sair da fazenda a pé, caminhar até a estrada principal e pegar uma carona até a cidade, onde confessaria tudo aos pais e à polícia. Ela pediu ajuda à Dona Benedita, que conhecia todas as trilhas da propriedade. Eu deveria ter dito não, murmurou a velha, com lágrimas nos olhos. A deveria ter convencido ela a ficar quieta, pelo menos até depois do casamento. Mas ela estava tão assustada e eu queria proteger aquela menina como se fosse minha própria filha. Por volta das 2 da madrugada, Dona Benedita acordou Maria e a levou pelos fundos da casa, em direção à trilha que levava à estrada. As duas caminharam em silêncio por quase meia hora, iluminadas apenas pela lua cheia. Quando chegaram perto do portão da fazenda, no entanto, foram surpreendidas por Otávio Ribeiro. Ele estava esperando ali, dentro da caminhonete F1000, como se soubesse exatamente o que elas pretendiam fazer. Depois, elas descobririam que o fazendeiro havia instalado escutas no quarto de Maria, desconfiado de que ela pudesse tentar algo. Ele desceu da caminhonete com uma espingarda na mão, contou Dona Benedita, tremendo. Disse que Maria não ia a lugar nenhum, que ela sabia demais e que não podia deixar ela estragar sua vida. Maria tentou correr, mas ele foi mais rápido. O tiro foi certeiro. Maria das Dores caiu no meio da trilha, morta instantaneamente. Otávio se virou para Dona Benedita e disse que ela tinha 2 escolhas: ajudar a esconder o corpo ou morrer também. Eu não tive coragem de morrer, admitiu a governanta. Tinha minha filha pequena para criar e sabia que ele cumpriria a ameaça. Então ajudei aquele homem terrível a carregar o corpo da Maria até o antigo depósito. Juntos, eles cavaram um buraco no chão de terra batida do anexo. Colocaram o corpo de Maria ali, cobriram com cal que Otávio buscou no galpão e depois misturaram cimento para fazer uma laje por cima. O trabalho durou até o amanhecer. Quando os outros acordaram,
Otávio e Dona Benedita fingiram surpresa com o desaparecimento da jovem. Todos esses anos, eu visitava aquele lugar para pedir perdão a ela, disse a velha, soluçando. Sabia que a Maria estava ali embaixo. Sabia que ela merecia justiça, mas tinha medo demais do Otávio para contar a verdade. A confissão de Dona Benedita foi verificada pelos investigadores. Tudo batia. A localização exata do corpo, os detalhes sobre a cal e o cimento, até mesmo pequenos objetos que foram encontrados junto aos restos mortais e que só quem estivera presente na cena poderia conhecer. Com a morte de Otávio Ribeiro, em 2002, a justiça não pôde mais alcançá-lo, mas Dona Benedita foi processada como cúmplice no crime de homicídio e ocultação de cadáver. Por sua idade avançada e pela colaboração com a investigação, recebeu uma pena de prisão domiciliar. O caso da noiva desaparecida de Tocantins finalmente chegou ao fim, mas deixou cicatrizes profundas em toda a comunidade. João e Aparecida Almeida, já idosos, puderam finalmente enterrar sua filha dignamente. O vestido branco, que havia amarelado no guarda-roupa por tantos anos, foi enterrado junto com Maria das Dores. Para os moradores de Porto Nacional, a tragédia de Maria tornou-se um lembrete sombrio de que nem sempre os homens mais respeitados da sociedade são dignos da confiança que depositamos neles, e de que alguns segredos, por mais profundamente enterrados que estejam, sempre encontram uma forma de vir à luz. A Fazenda Santa Clara foi vendida logo após o escândalo. Hoje, no local onde funcionava o anexo que guardou o corpo de Maria por 19 anos, cresce um pequeno bosque de eucaliptos. Os moradores locais dizem que, em noites de lua cheia, ainda é possível ver uma sombra feminina caminhando entre as árvores, finalmente em paz.